Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas, 13 de fevereiro, quinta-feira. Estou de volta. Quem não viu, eu gravei mais cedo o Boletim a Mais, e esses dias aí que estive me recuperando de uma virose, vocês tiveram a companhia do Diego Amorim, um excelente profissional, muito obrigado aí pela cobertura e permanecerá cada vez mais presente aí nos nossos vídeos, nos nossos boletins, nossos noticiários, né? Aqui vocês podem ter certeza, estamos trabalhando para termos cada vez mais excelência no nosso jornalismo, oferecendo a vocês um cardápio ainda mais variado, especialmente nessas reportagens em vídeo, né? Nós temos também os podcasts, tudo isso para o nosso assinante do aplicativo A Mais. Bom, gente, como sempre, nós antecipamos aí essa movimentação da Casa Civil, o enfraquecimento do Onyx Lorenzoni, fomos bombardeados, né, pelos de sempre, falando que era fofoca, que a gente estava tentando intrigar o governo, e na verdade não, a gente estava identificando uma movimentação no núcleo do governo, né, o cargo mais importante aí na esplanada, o ministro-chefe da Casa Civil, que não cumpriu aí com os seus objetivos, ou melhor, com os objetivos institucionais, os objetivos do governo, né, programáticos aí do governo Bolsonaro. Eu comentei aqui no dia da demissão, né, do Canuto lá do MDR, da substituição dele pelo Rogério Marinho, fiz inclusive uma análise do que estava acontecendo. O que aconteceu no fim do ano? No fim do ano, Jair Bolsonaro fez uma avaliação aí do seu governo e identificou uma fragilidade muito grande no eixo político, justamente este comandado pelo Onyx Lorenzoni, que tinha essa função, né, de coordenar os demais ministros e também de criar uma relação com o Congresso Nacional, estabelecendo, ampliando a base de apoio sistêmico ao governo. O que a gente viu no ano passado foi a liberação de cargos, né, e bilhões em emendas parlamentares. Isso não se traduziu, se traduziu apenas em votações pontuais importantes, como a da reforma da Previdência, mas não se traduziu num apoio efetivo, explícito, né? Então, até citei MDB, o DEM, os democratas aí do próprio Onyx, são partidos que estão com muita força, tiveram acesso privilegiado ao governo e não estão, vamos dizer assim, dando a sua contrapartida, né? Então o próprio DEM, que está nas duas casas do Congresso, toda hora aperta o governo, críticas às vezes até abaixo da linha da cintura, como eu comentei mais cedo no Boletim a Mais, né? Feitas até pelo presidente da Câmara. O presidente do Senado é mais discreto, mas continua atuando nos bastidores, e também a própria atuação do MDB que tem a liderança, inclusive, do governo lá no Senado. Olha, e no Congresso, né? O que eu destaco para vocês dessa modificação, dessa mudança, da convocação, melhor dizendo, aí, do general Braga Neto para assumir a Casa Civil? O general Braga Neto, ele se destacou no cenário nacional ao comandar a intervenção federal no Rio de Janeiro. Então vocês imaginem, né? Lidar com aquela politicagem do Rio, com interesses difusos, avançar em meio ao pântano, né, fluminense. O Braga Neto conseguiu ter sucesso aí na sua missão, conseguiu, por sua capacidade de articulação, de diálogo, de ouvir, de identificar demandas específicas, de tentar pegar vamos dizer assim, vários agentes políticos, com cada um com o seu objetivo, com o seu interesse, e colocar todos para trabalhar em função de um objetivo comum, tá? Então essa é a grande característica. Eu conversei com várias pessoas aí que trabalharam, inclusive, com o general Braga Neto lá na intervenção, e a expectativa é a melhor possível. Obviamente que o Bolsonaro está trazendo o Braga Neto, está tirando ele do Estado-Maior do Exército, que também é uma função muito parecida, um órgão de direção geral, com uma função muito parecida com a da Casa Civil, mas, obviamente, para o ambiente militar, para o ambiente do Exército, onde prevalece a cultura de prestação de contas, muito diferente, né, da cultura do cada um por si, que prevalece aqui na nossa política em Brasília, especialmente, né, no cenário político de uma forma geral, mas agora a missão é mais difícil, né? Posso dizer que o inimigo é outro, mas para quem?
já está acostumado a combater o crime organizado, está bem preparado aí para encarar o diálogo com esses parlamentares e demais agentes políticos, lobistas, lobbies de empresas, interesse privado. Olha, não é fácil, viu? Não é fácil. Bom, o Braga Neto deve assumir na terça-feira, só que na semana que vem ele ainda estará comprometido com o Exército porque tem a reunião do alto comando, ele que vinha conduzindo essa reunião, e conduzirá essa reunião com o comandante do Exército. Então, na semana que vem ele ainda estará aí, vamos dizer, meio lá, meio cá. Depois vem o Carnaval, então efetivamente o Braga Neto vai começar a sua lida depois do Carnaval. O fato é que essa é a expectativa, eu escrevi uma análise sobre isso, está disponível no site também para consulta de vocês, e a expectativa é essa, a expectativa do governo é que o Braga Neto possa então fazer essa coordenação, cobrar o atingimento de metas e buscar uma relação mais profícua aí com o Congresso. O que mais? Bom, o Onyx Lorenzoni vai para a pasta do Osmar Terra, Ministério da Cidadania, foi aí, vamos dizer, escanteado, mas preservado ainda no governo, em função da relação de amizade que ele tem com o Bolsonaro, a lealdade que ele tem ao Bolsonaro, o papel que ele teve, inclusive, na construção da candidatura do Bolsonaro lá atrás, né? Então ele gravou um vídeo, disse que não importa a camisa que ele estiver usando, importa é estar no jogo, e é um pouco o que acontece também com o Osmar Terra, né? Osmar Terra que retoma o seu mandato na Câmara dos Deputados e diz que vai trabalhar em função também de ajudar o governo. Bom, gente, vocês já sabem como é que funciona o jogo político, né? Político profissional não importa em que função ele esteja, desde que ele esteja dentro do jogo. Quem está quem tá fora do jogo? Né? Quem está na arquibancada? Você, eu, a gente que fica aqui na arquibancada vendo esses caras jogarem. Eu acho e defendo sempre, né? Política precisa ser mais vocação, menos profissão, até porque muita gente aí se agarra e não sabe o que fazer, né? Como seria um exercício mental, né? Como seria o que aconteceria com um cara como o Onyx Lorenzoni no mercado privado, né? Ou como o Osmar Terra, ou como qualquer outro, vários outros aí que a gente conhece, que a gente acompanha o trabalho, vários desses caras aí, desses partidos, né, políticos que estão nesta prática aí há décadas, inclusive colocando os filhos, colocando os netos. Eu fico imaginando uma multinacional contratando um sujeito desse e demitindo no dia seguinte. Infelizmente é assim, essa mentalidade do político profissional, ela infelizmente é dominante e é preciso realmente que isso evolua. É importante que nós, eleitores, passemos a cobrar, né? Como eu sempre digo aqui, olha, o eleitor é o patrão, passemos a cobrar dos políticos a prestação de contas, que eles entreguem, né, o cumprimento de promessas de campanha. Tem muito político aí de estado, né, de determinado estado, que você não vê o sujeito apresentando um projeto para beneficiar o eleitor daquele estado. Acontece lá alguma coisa no estado, o sujeito não aparece no estado. Não tá nem aí, né, para os seus eleitores, e muitas vezes aproveita a política para alcançar cargos maiores, com maior visibilidade. Então, assim, no final das contas, vira um exercício aí constante de vaidade, né, ego puro. Bom, vamos seguir na nossa agenda política aqui, com as notícias que eu destaco para vocês nesse momento. Vou passar rapidinho aqui pela economia, só um lembrete para quem não viu, dólar fechou em queda de 0,38%, cotada a R$ 4,3339 na venda, tá? Chegou a bater 4,38, e isso só baixou em função da intervenção do Banco Central no mercado, que testou aí, provocou o Paulo Guedes, que infelizmente deu aquelas declarações, vamos dizer assim, mal colocadas, né? Péssimas declarações, e aí o mercado se agita, testa
a paciência também, o limite do governo, e a gente viu, né? Então, o Banco Central tendo de intervir em função, olha como é importante, em função de uma declaração do ministro, uma declaração mal colocada, e que, obviamente, não é a primeira, não será a última. Paulo Guedes tem que ser avaliado, obviamente, pelo seu trabalho, mas não custa tentar, vamos dizer assim, colocar em pratos limpos certas coisas, né? Eu acho que certas declarações, elas embutem algum tipo de preconceito e é preciso que você, enfim, elimine isso do discurso público. Conheço Paulo Guedes, não vejo isso no dia a dia, mas obviamente quando isso sai, ele está ali falando para um determinado público, ele tem a obrigação de vir e esclarecer isso e prestar contas à sociedade, independentemente do trabalho que ele tem feito, tá? Bom, vamos seguir. O presidente da CPMI das fake news vai reconvocar o tal do River do Rio. Segundo o Ângelo Coronel, senador Ângelo Coronel, ele disse ao nosso repórter Diego Amorim que tentará aprovar na próxima terça-feira um requerimento para a nova convocação do Hans River do Rio, ex-funcionário da Iacons. Acho que aprovaremos por unanimidade. A ideia é ouvi-lo de novo na primeira semana após o Carnaval. Tá? Ele quer que o Hans River comprove tudo aquilo que ele falou. Ele fez uma apresentação, colocou algumas trocas de mensagens, etc., mas depois levou a documentação toda embora. O que acontece? Essa é uma acusação grave, né? Trata-se de um crime eleitoral, inclusive, em função de acusações que foram feitas também pela Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, que publicou aquela matéria sem provas, né, de que essas empresas estavam fazendo campanha, disparos em massa para a campanha do Bolsonaro. O sujeito é convocado pelo PT e diz que não, que estava fazendo campanha, na verdade, era por PT, por Haddad e também por Henrique Meirelles do MDB. Agora ele vai ter de explicar, vai ter de provar, afinal de contas, se ele está dizendo o que ele fez, ele tem a obrigação também de provar que fez efetivamente isso, ou pelo menos dar os caminhos para a comprovação disso. Então, convocação aí feita, né? Será ainda julgado, esse requerimento ainda será avaliado, vamos ver o que acontece. Bom, o CNJ prorrogou, o CNJ, leia-se Dias Toffoli, aprovou até junho o estudo sobre implantação dos juízes de garantias. Aqui, mais um pouco daquela queda de braço do Luiz Fux com o Dias Toffoli sobre a questão dos juízes de garantias, tema que inclusive foi colocado ontem, né, naquela audiência do Sérgio Moro, audiência que era para a questão da segunda instância, e foi colocado o juiz da garantias. Acabou que o Sérgio Moro teve que dar uma lição ali, uma aula para alguns desses parlamentares da esquerda que infernizam o país, né, e que inclusive promoveram esse tipo de medida, não esquecendo aí a emenda Freixo. Bom, Fux, ele já disse que vai convocar audiências públicas para discutir a constitucionalidade dos juízes das garantias e que pretende colocar no plenário para votação ainda neste semestre. Então vamos ver se dessa vez o CNJ consegue, vamos dizer assim, colaborar, né, com esse processo, ou se ele vai só dificultar. A gente sabe que é uma medida inconstitucional, esse instituto aí do juiz de garantias é inconstitucional, não tem previsão orçamentária, enfim, deveria ser derrubado. E é essa a nossa expectativa, que se crie uma outra lei, que se aprove uma outra lei sem essa história. Falando em lei, o Senado tentou avançar num projeto antigo que tenta criar regras mais rígidas em voos da FAB. Tá? O Nelsinho Trade preside a Comissão de Relações Exteriores, disse que o assunto já estava na pauta antes até da confusão aí envolvendo o então número 2 da Casa Civil, o Santini. A questão é que o governo assumiu para si a mesma pauta, conseguiu suspender essa discussão e agora, mandando até a Soraya Tronic, pediu adiamento da votação do projeto do Senado porque pretende aprovar o seu próprio projeto. Então, fica essa discussão aí agora, quem vai ser o pai da criança. É muito interessante, né?
Porque enquanto aquilo tá lá, ninguém está reclamando, todo mundo está viajando de jatinho, todo mundo desfruta da coisa e ninguém fala nada. Aí, claro, quando a sociedade se levanta como se levantou em função desse caso aí específico, aí o pessoal começa a se mexer. É o que eu sempre digo, tem que cobrar, tem que pressionar. E falando em segunda instância, o senador Lazier Martins, a gente está acompanhando, ele é autor do projeto de lei que altera o Código de Processo Penal para disciplinar a prisão após condenação em segunda instância. Então ele decidiu colher assinaturas de seus pares para apresentar um requerimento de urgência, né, pressionando pela votação da proposta já aprovada na CCJ e no plenário do Senado. Quer dizer, já aprovada na CCJ, para votar a urgência no plenário do Senado. Para que o pedido de urgência seja protocolado, são necessárias 54 assinaturas. Por enquanto, o Lazier tem apenas 20. Os nomes todos estão lá no site. Tá? A gente reproduziu a lista dos 20 e estamos acompanhando o desdobramento disso. O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, hoje disse que é inevitável a privatização do Banco do Brasil, que teve um lucro líquido contábil de 18 bilhões. Um aumento de 41% em relação a 2018. Ele disse o seguinte: o maior lucro em termos reais e a rentabilidade do seu patrimônio é excepcional, chegando muito próximo dos nossos parceiros privados, que conseguem ter um lucro maior ainda, né? Os bancões. Esse problema do oligopólio do sistema bancário do país. A gente tinha que estar fazendo desbancarização. Né? Então é muito fácil lucrar 18, 20 bi, né? 30, 40. Por quê? Porque eles controlam o mercado, eles colocam as taxas que eles quiserem para você, como cliente é obrigado, correntista é obrigado a pagar, né? E é isso, e fica essa situação com juros, impraticáveis, né? Juros aí realmente pornográficos, e fica por isso mesmo, a economia não gira, porque você não tem crédito na praça, não tem crédito barato. Quem quer montar um negócio não tem como pegar o dinheiro, porque vai se endividar, vai se esfolar. Quem pega, se endivida, se esfola, quebra, né? Não tem como você girar a economia. Então, gente, olha, sinceramente, pode aprovar a reforma que for também. Se a gente não quebrar o oligopólio dos bancos, você não consegue evoluir, não consegue avançar. Ou avança muito mais lentamente do que deveria. Aí ele fala assim, olha, quando eu falo em privatização, imagina-se uma revolução. Não é nada disso que se está imaginando. É a gente se ver livre das amarras que o setor público nos impõe. É uma decisão política, está muito acima de nós, tem que passar pelo Congresso, convencer o presidente da República. Bom, durmam com um barulho desse. E, para finalizar, 15 estados, vocês sabem que os governadores vieram aqui, a Brasília, e cobraram aí o STF, que eles informaram, na verdade, o STF, que eles não têm interesse em levar para a Câmara de Conciliação e Arbitragem do Governo a discussão sobre o repasse de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Parte é arrecadado pelas lotéricas. Tá? A gente está falando de um desbloqueio de 1 bi 14 milhões, tá? Desse fundo. Uma verba que corresponde a 50% do que o fundo recebe com a arrecadação justamente dessas loterias. A lei prevê o repasse para os estados do Distrito Federal, ainda que não haja um instrumento formal assinado como um convênio. Quem está com o caso, a relatora é a Rosa Weber, recebeu ontem o Sérgio Moro e um parecer, ele entregou a ela um parecer da consultoria jurídica do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, afirmando que a decisão do Toffoli não oferecia a segurança necessária para que a verba fosse liberada imediatamente, justamente por você não ter um instrumento, né? Então, assim, a portaria do Ministério estabelece que 40% serão divididos de acordo com os maiores índices de criminalidade violenta e 15% de acordo com a população, entre outros critérios. Então vamos botar ordem na casa, muito bem, atuação sempre aí muito correta do ministro Moro. Vamos aguardar a decisão da Rosa Weber sobre esse ponto aqui. É isso. Muito obrigado sempre pela audiência. Não deixem de assinar o canal, se inscrever no YouTube, de graça, né? Quem não quer assinar o aplicativo a mais, acompanha pelo menos os nossos vídeos no YouTube. Você se inscreve, marca ali no sininho para receber as notificações. Temos produzido um conteúdo muito diferenciado, com vídeos sobre temas variados, com aquilo de quente que está acontecendo, né, na política. Então, muita coisa bacana
A gente ainda vai avançar muito nisso, vai evoluir muito nisso, mas já tem muita coisa bacana, então não deixem de acompanhar o nosso canal também aqui no YouTube, o antagonista.com e a cruzoé.com.br. Eu vejo vocês no Boletim a Mais amanhã. Ou deixo o Diego, aí vocês me digam. Um abraço, obrigado, tchau.